Olá, bem-vindo ao programa Meu Imóvel do canal PBC Imóveis. Eu sou Petrônio Braz de Carvalho, sociólogo e advogado, e estou muito animado em apresentar o primeiro vídeo deste programa. Aqui vamos explorar diversos aspectos relacionados ao mercado imobiliário, ao direito imobiliário, compartilhando informações valiosas para ajudar você a entender melhor o mundo dos imóveis. Neste episódio, vamos discutir um tema fundamental: a diferença entre posse e propriedade no campo jurídico e no mercado imobiliário. É um assunto que gera muitas dúvidas e pode ter implicações legais importantes. Então, vamos mergulhar nessa discussão e esclarecer as nuances entre posse e propriedade, trazendo clareza e conhecimento para você, nosso espectador. Fique ligado e aproveite o programa. Qual a diferença entre posse e propriedade? A diferença de posse e propriedade é fundamental no campo jurídico. Embora esses termos sejam frequentemente usados como sinônimos, eles têm significados distintos e podem ter implicações legais diferentes. A posse refere-se ao direito de usar e controlar um bem físico. É a condição de estar em controle físico de algo e poder exercer os direitos de uso e frutos sobre ele. Por exemplo, uma pessoa pode estar na posse de uma casa alugada, o que lhe dá o direito de usá-la e ocupá-la temporariamente, mas sem ser o verdadeiro proprietário. Por outro lado, a propriedade é o direito exclusivo de dispor de algo, tanto no sentido de usá-lo quanto de transferi-lo ou aliená-lo. A propriedade confere ao seu titular o direito de controlar o objeto de acordo com a sua vontade. No exemplo anterior, o proprietário da casa é aquele que possui não apenas a posse, mas também o direito de dispor do imóvel, como vendê-lo, alugá-lo ou modificá-lo. É importante ressaltar que a posse não implica necessariamente propriedade. Uma pessoa pode ter a posse de um bem, como um carro ou imóvel, sem ser o proprietário legal. Por exemplo, em um contrato de locação, o locatário possui a posse do imóvel alugado, mas o proprietário continua sendo o verdadeiro dono. Por fim, no campo jurídico, a posse é uma condição temporária, enquanto a propriedade é permanente, a menos que seja transferida ou alienada legalmente. A propriedade é geralmente estabelecida por meio de um título de propriedade, com uma escritura de imóvel que comprova o direito legal de um indivíduo sobre um bem. Conhecer a diferença entre posse e propriedade é fundamental para evitar problemas legais e entender plenamente seus direitos e responsabilidades em relação a um determinado bem, em relação a um determinado imóvel. A diferença entre posse e propriedade também é de extrema importância no contexto do mercado imobiliário. No setor imobiliário, esses termos desempenham um papel fundamental na transação de propriedades e na garantia dos direitos e deveres dos compradores e vendedores. Na indústria imobiliária, a posse pode se referir ao ato de ocupar fisicamente uma propriedade, seja por meio de aluguel, arrendamento ou mesmo ocupação sem um título formal. Um inquilino, por exemplo, pode ter a posse de um imóvel, como já dizemos, alhures, de um imóvel alugado, o que lhe confere o direito de usá-lo durante o período estipulado no contrato de locação. No entanto, a propriedade do imóvel se mantém com o seu dono de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis. Já a propriedade do mercado imobiliário refere-se à titularidade legal de um bem imóvel,
Quando alguém é proprietário de um imóvel, significa que eles possuem um título legal e exclusivo sobre a propriedade. O proprietário tem o direito de usar, vender, alugar, modificar ou transferir o imóvel de acordo com as leis e regulamentos estabelecidos. Ao comprar ou vender um imóvel, é essencial garantir que a propriedade seja transferida de maneira adequada. Isso envolve a transferência legal do título de propriedade do vendedor para o comprador. Através dessa transferência, o comprador adquire não apenas a posse do imóvel, mas também se torna o proprietário legal, com todos os direitos e responsabilidades associados à propriedade. No mercado imobiliário, é comum que a propriedade seja documentada por meio de escrituras, registros ou títulos de propriedade. Esses documentos legais servem como prova de propriedade e são usados para estabelecer os direitos e obrigações do proprietário. Portanto, no mercado imobiliário, a posse e a propriedade desempenham papéis distintos. A posse refere-se ao uso físico e temporário de um imóvel. Não se esqueçam disso. Enquanto a propriedade é o direito legal e exclusivo de dispor do imóvel. Compreender essa diferença é essencial para todas as partes envolvidas em transações imobiliárias, pois ajuda a garantir a segurança jurídica e mercadológica e a evitar conflitos futuros. Caso você esteja envolvido em uma transação imobiliária ou tenha dúvidas específicas sobre posse e propriedade no mercado imobiliário, é altamente recomendado buscar a orientação de um advogado especializado em direito imobiliário ou de um corretor de imóvel, ambos da sua confiança. Esses profissionais podem fornecer aconselhamento jurídico especializado e garantir que seus direitos e interesses sejam protegidos durante a transação imobiliária. Eles poderão analisar os documentos relevantes, esclarecer as diferenças entre posse e propriedade e auxiliá-los em todas as etapas do processo, desde a negociação até a conclusão da transação. Em resumo, a posse e a propriedade são conceitos distintos no campo jurídico. A posse refere-se ao controle físico e temporário de um bem, enquanto a propriedade é o direito legal, exclusivo de dispor do bem, seja para usá-lo ou transacioná-lo. É essencial compreender essa diferença para garantir seus direitos e obrigações em relação a determinado bem, especialmente no contexto do mercado imobiliário, onde a compra, venda e transferência de propriedade são frequentes. Aliás, é o que move esse mercado. Consultar um advogado especializado e ou um corretor de imóveis é sempre recomendado para lidar adequadamente com questões relacionadas à posse e à propriedade de um imóvel. Continue seguindo o canal PBC Imóveis, o nosso programa Meu Imóvel, que terá constantemente, com frequências, livros sobre dicas sobre direito e mercado imobiliário, né? E também disponibilizaremos aqui cursos e livros para você. Mas siga o nosso canal, curta aí, dê um like se você gostou, seu dislike se você não gostou, né? E nos siga. Um abraço de Petrônio para o programa Meu Imóvel do canal PBC Imóveis.